Estamos começando o mês de outubro, então entramos numa nova série. Aqui nós pregamos por séries, né? Para que possamos aprofundar mais o assunto e também para que a gente possa absorver com calma, porque não podemos ficar aqui horas e horas, né, ministrando a palavra, e então nós distribuímos em pregações ao longo do mês. Este mês nós vamos abordar os atributos de Deus. E são muitos, são vários. E hoje nós vamos falar sobre a onipotência de Deus. Eu pensei que fosse possível falar sobre todos os atributos mas não dá, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Então, hoje vamos abordar apenas onipotência. Eu estudei um livro de Arthur Pink, também, para trazer esse assunto. Nós costumamos pregar baseado na Bíblia, então citamos muitos textos bíblicos para respaldar todas as nossas afirmações. É assim que se deve pregar a palavra de Deus. E vamos começar por Jeremias 9, 23 a 24, e eu oro para que o Espírito quer nos falar nesta manhã possa entrar pelas nossas mentes e alcançar o nosso coração, a nossa alma, né? Principalmente a alma, porque o nosso espírito já é ministrado pelo Espírito Santo, mas ele se empolga com a palavra de Deus. Jeremias 9, 23, 24 diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa é a busca primeira, né, da nossa vida. Um conhecimento correto de Deus é a maior das necessidades do ser humano. Mas, infelizmente, muitos não estão nem aí com Deus e com esse conhecimento, né? E o fundamento, a base, o respaldo, a fonte para nós recebermos este conhecimento é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. É este livro que foi escrito por homens, sim, mas inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, eles escreveram acerca de Deus. E é lá que nós encontramos, né, o conhecimento verdadeiro de Deus. E nós temos que ter uma compreensão disso. Não basta uma leitura mecânica só com a mente, porque não é com o intelecto que você alcança a Deus, mas é pela fé em sua palavra. Amém? Então, sem a Bíblia não é possível ter fé e nem compreender o que lá está escrito. E ninguém pode adorar, cultuar, servir
a um Deus a quem não conhece. Ninguém. E tem um outro porém. Há pessoas que constroem nas suas mentes finitas, falhas, um Deus para elas próprias. Então, é o Deus segundo as suas convicções, as suas interpretações, os seus pensamentos. E se relaciona com esse falso Deus da sua mente. Mas o verdadeiro Deus, você só pode se encontrar com Ele através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por isso que todo crente deve ler, estudar, meditar na palavra de Deus, ok? E nós vamos fazer um grande esforço hoje para apresentar esse aspecto do caráter divino, das suas perfeições, porque sem o Espírito Santo nós não podemos conhecer. É pela revelação que vem pelo Espírito Santo que nós podemos conhecer Deus. Senão, todo intelectual conheceria a Deus, e nós sabemos que não é assim, né? Podem ter aí PhDs e cursos e mestrados, mas não conhecem a Deus. E outra coisa, esse conhecimento de Deus nos leva a uma transformação do nosso caráter. Nosso espírito foi recriado, tá? A imagem de Deus, tem a natureza de Deus, ali está o Espírito Santo, ali está a vida eterna, ali está a essência do ser de Deus em nós, em nosso espírito humano recriado por Deus sobrenaturalmente. Mas a nossa alma, que é a nossa personalidade, a nossa capacidade de pensar, raciocinar, sentir e agir, não foi recriada. A alma não foi recriada. A alma entrou num processo de restauração. E esse processo é realizado pelo Espírito Santo mais palavra de Deus. O Espírito usa a palavra que você lê, que você estuda, que você medita, para transformar o seu caráter. E qual é o modelo para essa transformação? Jesus. Ser como Jesus. Ser uma extensão de Jesus. Pensar como Jesus, sentir como Jesus, agir como Jesus. É o alvo para a igreja, para todos nós, ok? E isso é um processo, vai acontecendo um dia depois do outro, até nós sairmos deste planeta e voltarmos para a nossa casa, que é o céu. Amém? Então, o conhecimento teórico de Deus não basta. Nós precisamos ter o conhecimento revelado, o rema, que vem pelo Espírito Santo, ok? Oséias 6:3 nos aconselha: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha aí que conselho tremendo. Daniel 11:32 afirma: o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas.
Quando você conhece Deus e você sabe que Ele é majestoso, supremo, poderoso, Jeová Nissi e tantas outras qualidades, você faz proezas, porque sua fé cresce, porque você confia em Deus. E nós estamos vivendo um tempo de frieza, de desengrejados, de mornidão espiritual e, portanto, não é comum encontrar cristãos que possuem um conhecimento adequado de Deus, da sua natureza, dos seus atributos e que estão revelados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então veja, povo que não estuda a Bíblia, que não lê Bíblia, que não ora a Bíblia, que não aconselha com a Bíblia, que não pensa de acordo com a Bíblia, são cristãos fracos, carnais, e poucas coisas realizam que realmente agrade a Deus. Êxodo 15:11 afirma: o Senhor é como, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Deus é autossuficiente, Ele é completo em si mesmo. Ninguém pode obrigar Deus a fazer nada, e Deus, por sua livre, perfeita vontade, criou os anjos e criou os seres humanos. E isso Ele fez puramente pela vontade soberana dEle, já que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. E o fato de criar foi simplesmente para a manifestação da sua glória. Assim Ele criou os anjos, assim Ele criou os seres humanos. Toda a sua criação dá glórias a Deus. E como pode um ser humano, uma criação inteligente, dar as costas a Deus e viver como se Ele não existisse? Isso é terrível. E Deus, Ele fez tudo o que fez segundo o propósito da sua vontade, conforme está em Efésios 1:5, em algumas versões fala o beneplácito da sua vontade, significa aquilo que agrada a Deus. Ele faz o que lhe agrada. E sabemos que somente a misericórdia e a graça é que agradam a Deus. Deus faz tudo movido pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, pelas suas qualidades. E Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno. Ele não fez o inferno para o ser humano, Ele fez para o diabo e seus anjos. Mas os homens que dão as costas para Ele e abraçam Satanás e seus demônios, vão para o mesmo lugar onde vai estar Satanás e seus demônios. A vontade de Deus é absoluta, e está sempre em concordância com a sua retidão, com o seu propósito benigno. Ele só faz o que é bom. Muitos seres humanos acusam Deus de muitas coisas, mas não é Deus. Deveriam acusar Satanás, ok? Sabemos que estamos entrando num terreno aí um pouco desconhecido,
e é prudente a gente ir devagar. Eu estou só fazendo uma introdução meio longa, tá? O apóstolo Paulo, em Romanos 11, 34 a 35, ele faz uma pergunta: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus pediu conselho para alguém para criar tudo o que criou? Deus pede conselho para alguém para fazer o que Ele quer fazer? Não. Ele é completo em si mesmo. Ele é totalmente perfeito, santo. Como nós cantamos, como nós adoramos aqui hoje. E a lição que aprendemos aqui é que é impossível submeter o Todo-Poderoso a qualquer obrigação, porque Ele é todo-poderoso, todo, completo, completamente poderoso. E nós sabemos que mesmo quando nós estamos adorando, nós não acrescentamos nada a Deus, porque Ele já é completo. Nós o agradamos, tá? Fazendo isso, reconhecendo a sua divindade. E Deus poderia ter escolhido viver sozinho na eternidade. Mas Ele decidiu criar, e começou aí pelos anjos, e depois para criar o homem, criou antes o universo, criou a terra, o lar do homem, onde o homem viveria. E quando nós olhamos para a sua criação no planeta Terra, nós ficamos deslumbrados, né? Gente, olha, eu fico deslumbrada até com flor artificial. Imagine com a natural. Eu amo plantas, eu amo olhar a criação de Deus, eu amo tocar a terra, eu amo ver Deus em tudo, sentir o ar que eu respiro. Eu vejo Deus em tudo isso. Deus na beleza. Tudo que Deus faz é bonito. Agora, vamos olhar para o que o homem faz? Se nós olharmos para a pintura moderna, o que vocês acham? Coisa horrorosa. Se você olhar para a moda moderna, o que você vê? Destruição, desarmonia, feiura. E o ser humano que é inteligente, nem sequer raciocina. Mas isso é bonito? Deus acha isso bonito? Deus faria algo assim? Quando Deus construiu o tabernáculo, Deus se esmerou nos detalhes. Entende? E hoje, o diabo, usando o ser humano, está distribuindo feiura para todo lugar. Para todo lugar. Na roupa, em tudo, nas pinturas, em tudo. Na decoração. Nós estamos nos afastando do que é de Deus. E captando o que vem do mundo, que é de Satanás. O mundo jaz no maligno. A arquitetura moderna enfiou as pessoas dentro de caixinhas de fósforo. É o homem criando. Enfiando todo mundo dentro de espaços apertados. Já pararam para pensar?
Eu tenho estudado sobre isso. Vocês que moram em apartamento, vocês não fazem ideia o que é morar numa casa. Onde você pode ter um jardim, onde você pode ter uma hortinha, onde você pode sair para fora, olhar para a noite, e não do quadradinho de uma janela. Estão tirando a liberdade das pessoas. É o de cima que faz barulho, é você que não tem liberdade nem para orar, porque incomoda. Mas o homem se adapta, se acostuma. O diabo vai tirando, as pessoas não percebem e se sujeitam. Entendem? Eu não estou falando que você tem culpa porque mora num apartamento, mas para pensar por que você mora num apartamento. Por que os arquitetos fizeram essas coisas? E os conjuntos habitacionais? Enfia uma multidão e espreme todo mundo no mesmo lugar. Estude sobre isso. A arquitetura está totalmente contaminada. Tira a privacidade das pessoas. Aí você depende de um parque, mas vai lá, está todo mundo junto lá também, não tem problema. Mas quando é que você tem um tempo só para você? Sair para fora, contemplar a natureza, pôr a mão na terra, pisar no chão. Vocês sabem que pisar no chão de terra tira tensão do nosso corpo? Vocês sabem disso? Mas esse não é o assunto. Esse não é o assunto. Você tem que pesquisar, estudar e fazer perguntas para que você chegue às respostas, ok? Em 1 Timóteo 6, 15 a 16, lemos: a qual, falando aí da manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele a honra e poder eterno. Deus cria tudo amplo. Deus não amontoa nada. Deus só faz o que é belo, harmônico, bonito. E o diabo é o oposto. Então, Deus é digno de ser reverenciado, cultuado, adorado, porque Ele é único em majestade, em excelência, incomparável nas suas perfeições. Não podemos comparar Deus com nenhum outro ser, ninguém. Olha, o homem é tão atrevido que com a sua mente finita falha, ele cria deuses. E tem gente que ainda acredita e segue. Há uma infinidade de deuses. Vai para a mitologia grega, vai para a mitologia romana, que é uma cópia da grega. E o homem cai, que nem patinho, não raciocina, não pensa. Ah, o sol é Deus, o sol é Deus. Mas quem fez o sol? Quem está por detrás do sol, da lua, das estrelas? É terrível, né, irmãos, a gente ver isso. Então, por uma investigação intelectual, o ser humano não chega a Deus. Ele precisa de revelação. E esta revelação vem pelo Espírito Santo. E a criação, a Bíblia diz que quando nós contemplamos a criação, nós ficamos indesculpáveis.
para dizer que Deus não existe. Ah, o sol é lindo, quem fez o sol? A lua, mas quem fez a lua? A terra, mas quem fez a terra? Percebem? Tem alguém por detrás desta criação. Veja, temos uma ilustração. Um selvagem achou um relógio e aí examinou ali minuciosamente o relógio e chegou à conclusão de que há um relojoeiro, porque se o relógio existe, alguém o fez, certo? Um raciocínio lógico. Agora, se esse relojoeiro quiser imaginar como é, se esse selvagem quiser imaginar como é o relojoeiro, né? Qual a sua aparência física, qual a sua personalidade, o que ele gosta, o que ele não gosta, isso já é bem mais difícil. E a Bíblia diz que nós vemos a aparência e não conhecemos o coração, só Deus conhece o coração. Então, você pode imaginar conhecer Deus? Como Ele pensa, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele aprova, o que Ele desaprova, o que Ele diz que é bom para nós. Aí precisamos realmente da Bíblia junto com o Espírito Santo. Bíblia e Espírito Santo para descortinar, para revelar, para trazer ao nosso entendimento quem é Deus. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então veja, para que nós possamos receber essa revelação de quem é Deus, nosso espírito foi recriado. Porque havia no nosso espírito a morte espiritual. Morte é separação. No caso do ser humano caído no pecado, é morte espiritual. O seu espírito, que é o seu ser real, está morto e ele não tem relacionamento com Deus. Não tem. Não tem, está separado de Deus. Para ser religado a Deus, precisa ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo precisa revelar esta palavra para que a pessoa creia em Jesus Cristo como o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar para que recebêssemos o perdão dos nossos pecados e o pecado da raça fosse removido do nosso espírito. Saiu a morte espiritual, saiu o pecado, entrou Espírito Santo e entrou vida eterna, a vida da qualidade de vida que Deus tem em nosso espírito. Percebem? O nosso espírito tem comunhão direta com o Espírito Santo. Por isso, cada um de nós precisa desenvolver a intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala tudo o que nós precisamos. Ele transfere para nós, para o nosso espírito, que transfere para a nossa mente o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, qual é o melhor caminho, qual não é, o que Deus quer de você, o que Ele não quer. Queridos, aprenda a ouvir o Espírito Santo. Ele fala com todos nós, todos. Ninguém fica fora.
É claro que Deus pode usar o profeta, Deus pode usar um irmão na fé para trazer algum recado para nós, mas sempre é confirmação. Deus não nos manda só recadinhos, Ele fala conosco, diretamente com você. Mas muitas vezes nós somos preguiçosos e é mais fácil, vê aí o que Deus quer falar comigo. Ora, gente, isso é tratar Deus com, pouco caso. Entende? Ele fala sim pelos servos, os profetas, mas Ele fala pela palavra, Ele fala pelo Espírito que está dentro de nós, principalmente. Mas muitos crentes são preguiçosos e não desenvolvem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E aí pode cair até no erro, de alguém passar uma palavra que não é real, que não é verdadeira. E Deus vai falar, já falou comigo muitas vezes, através de pessoas, mas sempre é confirmação do que Ele já me disse, do que Ele já falou para mim. E vocês sabem como Deus me ensinou a ouvir o Espírito Santo, porque eu já contei para vocês. No começo da minha, vamos dizer, conversão ao Pentecostes, eu tinha uma amiga profeta, viva até hoje, e que eu fiquei numa dependência dela. Tudo eu ia lá, batia na porta lá, ora por mim para ver o que Deus quer falar comigo. Entende? Eu recebi profetada, coisa que não se cumpriu. Um dia, eu estava me preparando para ir à casa dela, e o Espírito Santo disse para mim, não vá. Eu sou o mesmo que fala com ela, e posso falar com você, aprenda a me ouvir. E aí eu não fui, aliás eu fui sim, fui teimosa. Eu falei, tá bom, vou fazer um teste. Eu vou pegar o carro, mas todos os faróis têm que estar abertos. E isso era lá em Brás Cubas, e eu morando aqui na Rua Santana. E foi assim. Aí quando eu cheguei em frente ao portão, bati na porta ali, ela saiu, eu falei, olha, eu vim te falar uma coisa. Eu estava vindo aqui para você orar por mim, para Deus te usar. Mas o Espírito Santo falou comigo e disse assim, se eu falo com ela, eu falo com você, aprenda a me ouvir. Ela falou, isso está certo, é assim mesmo. Falei, então, olha, não repara se eu não aparecer por aqui, para fazer isso, esse tipo de coisa, porque agora eu vou aprender a ouvir o Espírito Santo. E, gente, ao longo da minha vida, o que eu preciso, o Espírito fala comigo. O que eu preciso, o Espírito fala comigo. E uma das coisas que eu tenho pedido muito ao Espírito Santo é discernimento de espírito. E Ele tem me dado. E nos livrado, às vezes, de muitas confusões, Porque o Espírito mostra o que está errado. Ele mostra para nós. E mostra o que é certo também. Bem, agora nós vamos entrar aí, a nossa vida, conforme Colossenses 1:10, nós devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Eu estou num propósito de conhecer mais a Deus, mais a Deus, mais a Deus.
Porque quanto mais você conhece a Deus, você não teme as circunstâncias. Hoje vamos falar do poder de Deus. Deus é onipotente, todo, completo em poder. Se eu trago a minha lembrança que Deus é todo poderoso, o que é o meu problema para Ele? Nada. Isso gera fé e você faz proezas. Na minha vida eu só realizo proezas quando eu ando por fé. E não por raciocínio, por fé. Eu tenho que ir além. Eu tenho que dar um passo a mais. Aí Ele me honra, porque eu estou crendo nele. Estão entendendo, irmãos? O poder de Deus é a sua capacidade, força, energia, né? E habilidade para realizar o que Ele pensou, o que Ele planejou, o que Ele quer fazer. Então não adianta Deus pensar, eu vou abençoar essa pessoa. Mas se Ele não tiver poder para fazer, não acontece nada. Então Deus é poderoso, totalmente poderoso. E todas as qualidades de Deus, elas estão baseadas na sua santidade. A sua vontade é santa, é perfeita. Então, o Salmo 62, 11 diz: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Ai do homem se pensar que o poder é dele, né? O poder é de Deus. O ser humano falha, fala, não acontece, planeja, não dá certo, mas com Deus não há isso. Daniel 4:35 diz: todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo, o mais elevado, faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Se você para meditar no poder de Deus quando você está passando por uma necessidade, sua fé vai lá para cima. E a fé opera milagres. A grandeza do poder de Deus é vista nas obras que Ele criou. Não tem como a gente não olhar toda a criação e concluir que Deus é todo poderoso, é onipotente. Vocês vejam, no universo há coisas enormes que nós podemos até ver, né, pelo microscópio também, mas nós podemos imaginar os reinos microscópico, submicroscópico e até agora mesmo a nanotecnologia, que usa propriedades da matéria numa escala que equivale a 1 bilionésimo do metro. 1 bilionésimo do metro. Então vocês vejam o corpo humano, como ele foi feito. O homem quer porque quer, né? Descobrir e fazer coisas. No entanto, o cérebro ainda é um campo bem desconhecido para o ser humano. Há coisas que o ser humano não conseguiu ainda conhecer sobre o corpo humano. E Deus é onipotente. O poder pertence a Deus, somente a Ele. Ok? Consideramos o poder de Deus na criação. O Salmo 89, 11, 12 declara: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os estabeleceste, norte e sul,
tu os criaste. Veja o salmista vivendo há quantos anos para trás, né, sem tantas invenções, conseguir enxergar isso, escrever isso, só o Espírito Santo para revelar, né? Outra coisa tremenda, o que é visível, o que é matéria, foi feito do que é invisível. Primeiro, Deus é espírito, Deus é invisível. A palavra que Deus fala é invisível. Eu estou falando, vocês estão vendo as palavras saírem da minha boca? Não. Vocês estão ouvindo. Então, da palavra invisível, Deus criou tudo que é visível. Pode imaginar esse poder? A nossa mente não alcança. O homem, para fazer algo, ele tem que ter ferramenta, ele tem que ter material para poder fazer alguma coisa. E Deus fala e acontece. O capítulo, dê glórias a Deus, sim. Capítulo 1 de Gênesis, por mais 10 vezes está lá, falou Deus e assim se fez. Basta Deus falar na sua vida e assim será. Só Ele tem esse poder. Aleluias. O Salmo 33, 9 diz: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. A matéria primeva, ou primeira, ouviu a voz de Deus. Olha, eu não sei nem onde estava essa matéria, consegue imaginar? Onde é que estava a luz? Eu não sei. Ela ainda não se manifestava, porque tudo era caos, tudo era trevas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Ela ouviu e apareceu. Nós podemos exclamar: Deus, o teu braço é poderoso, forte é a tua mão e elevada é a tua mão direita. Elevada, mais alta, mais poderosa é a tua mão, que pode realmente todas as coisas. Aleluias. Qualquer ser humano que olhe para qualquer criação, um animal, uma flor, uma floresta, o mar, a terra, e perguntar: quem fez isso? Quem foi? Tem que concluir que há um Criador, e esse Criador não é qualquer um, porque o homem não faz isso, não chega nesse poder nunca. Todo o poder que nós temos é delegado, ok? Salmo 33, 6 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Deus fala e acontece. O que Deus já falou para você? Você mantém isso firme na sua lembrança, no seu coração. Deus, o Senhor falou, vai acontecer. Vai acontecer. No seu tempo, vai acontecer. Amém? Graças a Deus. A grandeza do poder de Deus é vista na preservação. Gente, Deus não só criou, mas Ele preserva. Ele sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. Palavra. O sol fica lá no seu lugar, faz o que tem que fazer, a lua fica no seu lugar, faz o que tem que fazer, a terra, tudo isso num sistema, né? Um girando, o outro girando,
É Deus quem sustenta tudo isso. Essa madrugada eu acordei com um trovão enorme. Não sei se alguém aqui ouviu esse trovão, mas aqui parecia que era em cima da minha casa. E na hora você se assusta com aquele barulho, né? Mas em seguida vem: Deus, é o Senhor quem me guarda. E na hora eu disse: guarda toda a minha família biológica, guarda toda a minha família espiritual. Eu não vivo sem vocês. Vocês fazem parte da minha vida, tanto quanto meus filhos e meus netos. Na hora. Nós estamos, né? Eu havia durante o dia me exposto a alguma previsão do tempo, e tudo que você vê hoje noticiário é terrível, é assustador, é amedrontador, né? Então, que agora, né, com o aquecimento, o Brasil vai conhecer ondas de calores, coisas terríveis, principalmente o Pará, o Amazonas, e, enfim. E esse aquecimento vai trazer tempestades, tempestade de raios, né? E eu disse: mas Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos livra de todo o mal. Se você não tiver esse conhecimento de Deus, você se apavora. E nós descansamos em fé, sabendo que Ele está cuidando de nós, ok? Você pode imaginar o mar não invadir, a água não invadir a terra? Seria o natural, porque a água é mais leve que a terra, mas a água é mais pesada que o ar. Então veja, Deus cria leis físicas, né, que mantém as ondas. Até aqui você chega, daqui você não pode passar, porque se passar, o ser humano morre. E lá em Jó 38:11 diz: e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará as tuas ondas empoladas. Ele disse lá na criação, e até hoje é assim. Posso confiar nele? Claro, com todo o meu ser, né? E essa preservação exalta o poder de Deus. O poder de Deus também é manifesto em seu governo. Ele governa. É interessante, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele disse: venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua soberania, Senhor, porque o Senhor é onipotente. E vamos ver outras qualidades dele também, né? Então, Isaías 40:15 diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fininho. A nossa mente, para alcançar isso, não tem como, é só uma revelação mesmo. Agora, Satanás odeia Deus e odeia o ser humano. Odiou os anjos também, fez com que 1/3 caísse, e agora está para cima do ser humano, né? E ele quer fazer conosco o que ele fez com Jó, mas com a permissão divina, não é? Ele destruiu a lavoura, exterminou os animais,
enviou vendavais que destruíram as casas, matou todos os filhos de Jó e ainda cobriu o corpo de Jó com feridas, com chagas. E ele pegava caco para coçar essas feridas. Embora nós não percebamos, Deus põe limite para Satanás e seus demônios. Se não colocasse, não existiria um ser humano vivo na terra. Ele não deixaria um. Entende? Então, Deus coloca limites para ele, para suas ações, para que não extermine com a raça humana. Agora, Deus suporta erupções vulcânicas de pecado do ser humano. Deus suporta, porque às vezes eu mesma pergunto, Deus, como que o Senhor aguenta ver o ser humano fazendo isso, fazendo aquilo? Até para nós é algo monstruoso. Olha, é muita maldade hoje. Eu creio que sempre existiu, mas hoje não sei se é por causa da internet, né? Chega até nós coisas terríveis, é horrível, horrível. E Deus descreve, né? Como é o ímpio, lá em Romanos 3, 13, 18, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, eles não conhecem o Deus onipotente, que pode acabar com eles quando Ele quiser. O poder de Deus também é manifesto em seus juízos. Há tempos em que a maldade cresce tanto que Deus intervém com juízo. E o dilúvio foi um juízo de Deus, em que sobreviveu apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos e suas esposas. E Deus começou tudo de novo, tá? Porque a maldade era insuportável. E Sodoma e Gomorra, também as 2 cidades foram destruídas por fogo e enxofre. Só escapou Ló e 2 filhas, nem a mulher dele sobreviveu, porque olhou para trás e virou uma estátua de sal. Entende? Com Deus não se brinca. Faraó e todo o seu exército pereceram debaixo das águas do Mar Vermelho, que se fechou sobre eles. Deus fez a água abrir para que o povo de Israel passasse com Moisés em direção à terra da promessa, para adorar a Deus em liberdade. Mas o faraó e seus exércitos, que foram em perseguição, quando eles estavam totalmente dentro do mar, as águas fecharam. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Com Ele não se brinca, ok? Outra demonstração do poder divino é a igreja. Por isso que eu pedi para pôr a música Hoje Estamos de Pé. A igreja é manifestação do poder de Deus aqui na terra. Jesus
pelo seu sacrifício substituto, venceu a morte, venceu Satanás, venceu os demônios, principados, potestades, espírito dominadores, tudo que é do Satanás. E esse poder da ressurreição foi entregue à igreja. É por isso que eu digo que o anticristo não pode se manifestar enquanto a igreja estiver na terra. Somente quando a igreja for arrebatada é que ele pode entrar para governar por um tempo determinado por Deus, e será o pior juízo que haverá sobre a terra, será a grande tribulação. Nunca houve e nem haverá coisa semelhante. Entendeu? Será o juízo do Todo-Poderoso. Agora vocês vejam, Jesus pegou 12 discípulos e disse: vão, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome vocês vão pregar salvação, em meu nome. Tudo que a igreja faz é no nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome. E diante dele todo joelho vai se dobrar. Porque na sua segunda vinda ele não vem como o Messias sofredor, mas ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vai acontecer porque Deus, o Todo-Poderoso, falou. E o que ele falou não pode ser impedido. E a igreja é poderosa, porque ele mesmo diz: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Você precisa abrir a boca e dizer: arreda daqui, diabo. Sai daqui, demônio. Solta esse negócio. Solta esse planejamento, em nome de Jesus. Aqui quem manda sou eu, no poder de Cristo, no poder do seu nome e da sua palavra. Onde pisa a planta dos seus pés, o poder está chegando ali. Você pisa na sua casa, ali o domínio é seu e de Jesus. No seu trabalho, é o nome de Jesus. Você é servo, você é serva dele. Você pode usar o nome dele, ele te autoriza a fazer isso, em nome de Jesus. A ressurreição de Jesus, estamos terminando, mostra o poder de Deus sobre a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Efésios 1, 19 a 21 afirma: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E esse poder ele deu à igreja. Você não é pouca coisa. Você não é pouca coisa. Há poder na sua boca quando você fala o nome de Jesus. Os demônios saem das pessoas quando você fala o nome de Jesus. Eles têm que soltar
a sua família quando você fala o nome de Jesus? Use o nome de Jesus a seu favor, ok? Deus é soberano sobre os anjos, principados, potestades, espíritos demoníacos e o próprio Satanás já está debaixo dos seus pés. E os pés de Jesus é a igreja. Porque a igreja é corpo. A igreja é extensão do Senhor Jesus. Ele é o cabeça. Nós somos o seu corpo aqui na terra. Não deixe o inimigo prevalecer. Ele não tem poder para isso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Vai ter que soltar. Vai ter que soltar o que roubou. Vai ter que devolver em nome de Jesus. Você crê nisso? Fique em pé. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra nos revela quem o Senhor é. Graças, 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 porque as trevas da ignorância foram removidas e a luz da tua verdade brilha em nós. Senhor, que nós possamos viver cada dia aqui na terra, espalhando essa luz, ajudando pessoas a sair da escuridão da ignorância. Ó Deus, para te conhecer, para te adorar, para te agradar, para viver, Senhor, segundo os teus princípios e mandamentos, e principalmente herdar o reino dos céus. Entrar pelos portais da glória dos céus e habitar, Senhor, na nova Jerusalém, que o Senhor já preparou para nós. Graças te damos, mas enquanto estamos na terra, nós somos agentes do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, falando a tua palavra que é poderosa para criar, para recriar, para, ó Deus, trazer ordem onde há o caos de Satanás. Pai, nós te agradecemos porque o nosso conhecimento sobre o Senhor está crescendo dia a dia. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, aleluias. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o indizível e mensurável amor de Deus o nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês, neste dia, nesta semana, viva para a glória de Deus. Amém, amém, glória a Deus.